pessoal, hoje a gente continua falando sobre o movimento unidimensional. E nós vamos começar com uma tarefa muito interessante. Vamos imaginar que eu tenha um objeto que se mova segundo a função posição x de t igual a 5t ao quadrado. Nós até agora só aprendemos a velocidade média de um corpo. Então, para calcular a velocidade, a gente precisa necessariamente saber o quanto de posição esse cara variou, dividido pelo tempo que ele gastou aí. Bom, sendo assim, eu estou falando de um x final menos um x inicial, dividido por um t final menos um t inicial. Muito bem. Se a minha função posição é 5t ao quadrado, eu quero saber a velocidade dele no instante t1, t igual a 1 segundos. Ou seja, eu estou me perguntando qual a velocidade no instante de tempo t igual a 1 segundo. Bom, a fim de responder essa pergunta, nós vamos pensar no que a gente já viu. Nós vimos que a velocidade média é variação de posição sobre variação de tempo. Vamos ver o que acontece, então, se eu tenho uma variação de tempo de 1 segundo. Bom, para isso, eu vou desenhar aqui no cantinho o gráfico da função posição. Eu sei que x de t igual a 5t ao quadrado é uma parábola, né, com cavidade para cima, porque o 5 aí está positivo. Então, lógico que está fora de escala aqui, né? Em t igual a 1 segundo, x de t é igual a 5 metros. Em t igual a 2 segundos, x de t é igual a 20 metros, né? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Se eu estou calculando num ΔT de 1 segundo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um instante de tempo, 1 segundo, imediatamente antes do instante que eu quero calcular a velocidade, e 1 segundo imediatamente depois, o instante 2. O instante 1 segundo imediatamente antes é o instante 0. Muito bom. Então, a minha velocidade média vai ser 5 vezes. Aqui eu estou calculando a minha velocidade média no intervalo de 0 até 1 segundos. Então, no instante 1 segundo, a minha velocidade, a minha posição é de 5 metros. 5 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 0 ao quadrado. Isso dividido por 1 menos 0. Então, eu tenho que 5 vezes 1 ao quadrado é 5, 5 vezes 0 é 0, 5 dividido por 1, minha velocidade média é de 5 metros por segundo. Agora, se eu pego o mesmo intervalo de tempo de 1 segundo, mais de 1 para 2 segundos, como fica a minha velocidade média? Minha velocidade média, então, será 5 vezes o instante de tempo final, 2 ao quadrado, menos 5 vezes o instante de tempo inicial, 1 ao quadrado, dividido por 2 menos 1. Ora, o primeiro termo vai me dar 20. Vai dar 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5 dá 20. Menos 5 dividido por 2 menos 1, que é 1. A velocidade média, então, deu 15 metros por segundo. Ora, vejam que há uma discrepância enorme. Para o mesmo intervalo de tempo, ΔT, de 1 segundo, eu obtive duas velocidades totalmente diferentes. De 0 para 1 segundo, a minha velocidade média foi 5 metros por segundo, e de 1 para 2 segundos, a minha velocidade média foi de 15 metros por segundo. Bom, então, vamos tentar aumentar a precisão. Eu vou pegar um instante de tempo após o 1 segundo agora, menor. Eu vou pegar um intervalo de tempo de 0,1 segundo.
Para que eu tenha um intervalo de tempo de 0,1 segundo, eu farei primeiro uma variação de tempo que vai de 0,9 até 1 segundos. Fazendo isso, a minha velocidade média ficará 5 vezes 1 ao quadrado, que é o tempo final, menos 5 vezes 0,9 ao quadrado. Veja que eu estou pegando um intervalo de tempo de 0,1 segundos. Isso tudo dividido por 1 menos 0,9. Ok? Ora, 5 vezes 1 ao quadrado é 5, menos 5 vezes 0,9 ao quadrado será 4,05, dividido por 0,1. Então, neste intervalo, a minha velocidade média ficou igual a 9,5 metros por segundo. Muito bem. Agora eu vou pegar o mesmo intervalo de tempo, só que ao invés de fazer de 0,9 até 1 segundo, eu vou fazer de 1 até 1,1 segundos. Ou seja, a minha velocidade média será 5 que multiplica 1,1 ao quadrado, menos 5 que multiplica 1 ao quadrado, dividido por 1,1 menos 1. Veja que eu tenho no denominador aqui a mesma variação de tempo, que é de 0,1 segundos. Bom, x avaliado, a minha posição avaliada no instante 1,1 será igual a 6,05. 1,1 quadrado vezes 5 dá 6,05. Menos 5 vezes 1 ao quadrado, que é 5, dividido por 0,1. Ora, pessoal, se você fizer as continhas aí na sua calculadora, você vai chegar à conclusão que a velocidade média nesse intervalo é de 10,5 metros por segundo. Ora, veja que eu ainda tenho uma discrepância da velocidade média para o mesmo intervalo de tempo de 1,1 segundos, certo? Só que agora fica fácil de perceber que a minha discrepância diminuiu consideravelmente. Antes eu tinha uma discrepância de 10 metros por segundo. Agora não. Agora eu já tenho uma discrepância que é muito menor. É uma discrepância de praticamente 1 metro por segundo. Na verdade, exatamente 1 metro por segundo. Ela é 9,5 para ΔT indo de 0,9 até 1 segundos e 10,5 para ΔT indo de 1 até 1,1 segundos. Bom, vamos chamar aqui uma nova página, porque essa página já está toda escrita. E aí, então, pessoal, eu vou fazer agora um ΔT menor ainda. Um ΔT de, aqui, um ΔT de 0,01 segundos. Ou seja, um ΔT que vai ou de 0,99 até 1 segundos, né? Ou de 1 segundo até 1,01 segundos. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer de 0,99 até 1 segundo. Veja que aqui eu tenho uma variação de tempo de exatamente 0,01 segundos. Logo, a minha velocidade média será 5 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 0,99 ao quadrado. Isso tudo dividido por 0,01, que já é a variação de tempo total aqui, né? Bom, se você fizer as continhas aí na sua calculadora, você vai ver que isso aqui vai ficar 5 menos 4,9005 dividido por 0,01.
5 menos 4,9005 dividido por 0,01, isso vai me dar uma velocidade média de aproximadamente não, vai dar exatamente 9,95 metros por segundo. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma continha, só que de 1 segundo até 1,01 segundos. A minha velocidade média, então, ficará 5 vezes 1,01 quadrado, menos 5 vezes 1 ao quadrado, dividido por 1,01 menos 1 segundo. Se você fizer a continha aí na sua calculadora, você vai ver que a sua velocidade média será 5 vezes 1,01 ao quadrado, dá 5,1005, menos 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, dividido por 0,01. Bom, esse resultado me dá uma velocidade média de 10,05 metros por segundo. Bom, a gente consegue perceber que a cada intervalo de tempo menor, a minha discrepância diminui. Ou seja, eu estou chegando num valor, em valores cada vez mais próximos, tanto para um ΔT imediatamente antes de 1 segundo, quanto para ΔT imediatamente após 1 segundo. Bom, então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar agora que a minha velocidade é um x de t final menos um x de t, dividido pelo meu ΔT, onde o meu ΔT é o t final menos esse t. Se você joga esse t para o outro lado da igualdade, a gente fica que o t final é ΔT mais esse tzinho aí. Agora, pessoal, olha que legal. Eu vou escrever aqui, V é igual a x de ΔT mais t menos x de t. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei esse t final aqui e usei essa relação que a gente acabou de mostrar aqui. Dividido por ΔT. Agora, a gente percebeu que quanto menor o ΔT, mais preciso era a minha velocidade. Ora, então, olha que legal que eu posso fazer. Eu posso dizer que a minha velocidade no instante t é igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Agora, se você recobrar bem aí das suas aulas de cálculo, você vai ver que esse limite nada mais é do que a derivada da função posição com relação ao tempo. Ah, agora ficou show de bola. Você tem uma maneira direta de calcular a velocidade em qualquer instante utilizando sua função posição. Se a gente volta ao nosso exemplo, x de t igual a 5 vezes t ao quadrado. Ora, se eu derivo essa função com relação ao tempo, como é que fica a minha função velocidade? Meu v de t é a derivada com relação ao tempo de 5t ao quadrado. A gente sabe que o 5 é uma constante, então ele escapola para fora da derivada. Vezes t, eu fico com a derivada então de t ao quadrado. Bom, a gente sabe também que a derivada de uma função polinomial é n vezes t elevado a n menos 1. Aplicando isso na nossa derivada aqui, a gente sabe que o v de t fica igual a 5 vezes 2 vezes t. E aí, o nosso móvel tem uma função de velocidade igual a 10 vezes t. Lembra que eu queria saber no nosso exemplo qual era a velocidade em t igual a 1 segundos? Era isso que a gente queria. Ora, agora olha que legal, eu tenho uma função só para minha velocidade.
Então, se eu substituir o t igual a 1 segundo, eu obtenho 10 vezes 1, que me dá 10 metros por segundo. Ora, se você voltar nas nossas continhas aqui, você vê que é exatamente para onde estava convergindo os nossos valores. Se eu pegasse o intervalo de tempo imediatamente antes, estava chegando perto de 10. Se eu pegasse o intervalo de tempo imediatamente depois, estava chegando perto de 10 também. Então, com essa aula de hoje, a gente aprendeu que a função velocidade a gente obtém a partir da derivada da função posição. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.